Quando pensamos em gênios como Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Marie Curie ou Stephen Hawking, é natural nos perguntarmos o que torna essas pessoas tão especiais. Será que o cérebro deles é fisicamente diferente do nosso? Será que nasceram com alguma vantagem biológica que o resto de nós não tem? Ou será que a genialidade é algo que qualquer pessoa pode desenvolver com as condições certas? Hoje, vamos mergulhar na neurociência por trás da genialidade e descobrir se o cérebro de gênios realmente funciona de forma diferente. A resposta pode surpreender você e até mudar a forma como você vê seu próprio potencial. Vamos começar com o caso mais famoso da história da neurociência, o cérebro de Albert Einstein. Quando Einstein morreu em 1955, o patologista Thomas Harvey removeu seu cérebro sem autorização da família, esperando encontrar algo extraordinário que explicasse sua genialidade. O cérebro foi preservado, fotografado, fatiado e estudado por décadas. E sabe o que os cientistas descobriram? Em termos de tamanho, o cérebro de Einstein era completamente normal. Na verdade, até um pouco menor que a média. Isso foi uma surpresa enorme, porque muitos esperavam encontrar um cérebro gigante. Mas, ao examinar mais de perto, os pesquisadores encontraram algumas diferenças interessantes. O córtex parietal de Einstein, a região associada ao pensamento matemático e espacial, era cerca de 15% mais largo que o normal. Além disso, havia a ausência de uma fissura específica nessa região, o que pode ter permitido que mais neurônios se comunicassem entre si de forma mais eficiente. Outra descoberta foi que Einstein tinha uma proporção maior de células gliais em relação aos neurônios. As células gliais são células de suporte, que nutrem e protegem os neurônios, e acredita-se que desempenhem um papel importante no processamento de informações complexas. Mas, espere, isso significa que Einstein nasceu com um supercérebro? Não necessariamente. Aqui está a questão fundamental. Não sabemos se Einstein nasceu com essas diferenças ou se elas se desenvolveram ao longo de sua vida devido ao tipo intenso de pensamento matemático e físico que ele praticava constantemente. Lembra da neuroplasticidade que mencionamos antes? O cérebro se molda de acordo com o que você faz repetidamente. Músicos profissionais, por exemplo, têm áreas auditivas e motoras do cérebro significativamente maiores que não músicos. Taxistas de Londres que precisam memorizar milhares de ruas têm um hipocampo maior que a média. Então, é perfeitamente possível que as características únicas do cérebro de Einstein sejam o resultado e não a causa de décadas pensando sobre relatividade, espaço-tempo e física teórica. Mas vamos além de um único caso. Estudos modernos com neuroimagem têm investigado os cérebros de pessoas com QI extremamente alto, aquelas que pontuam acima de 140 ou 150 em testes de inteligência. O que descobriram é fascinante e um pouco contraintuitivo. Pessoas altamente inteligentes não necessariamente têm mais atividade cerebral quando resolvem problemas complexos. Na verdade, muitas vezes têm menos atividade. Isso mesmo, menos. Seus cérebros são mais eficientes. É como a diferença entre um computador antigo, trabalhando no máximo para rodar um programa, e um computador moderno executando a mesma tarefa usando apenas uma fração de seus recursos. Os cérebros de pessoas muito inteligentes criam redes neurais mais eficientes, com conexões mais fortes entre áreas-chave, permitindo que processem informações mais rápido e com menos esforço. Um estudo particularmente interessante usou ressonância magnética funcional para observar os cérebros de pessoas com diferentes níveis de QI enquanto resolviam problemas. O que descobriram foi que pessoas com QI mais alto mostravam maior conectividade entre o lobo frontal, responsável pelo raciocínio e planejamento, e o lobo parietal, responsável pelo processamento de informações sensoriais e espaciais. Essa comunicação mais forte entre diferentes regiões do cérebro parece ser uma característica comum em pessoas altamente inteligentes. É como se diferentes departamentos de uma empresa se comunicassem de forma mais eficiente, resultando em melhor desempenho geral. Mas aqui está a parte realmente empolgante. Muitas dessas características podem ser desenvolvidas. Estudos mostram que a conectividade cerebral pode ser fortalecida através de prática deliberada, aprendizado contínuo e desafios cognitivos. Quando você aprende algo novo, especialmente algo difícil que requer esforço mental, você está literalmente criando e fortalecendo conexões neurais.
Isso significa que você pode treinar seu cérebro para se tornar mais eficiente e mais conectado. Agora, vamos falar sobre criatividade, porque genialidade não é apenas sobre inteligência lógica e matemática. Pense em gênios criativos como Beethoven, Picasso ou Shakespeare. Estudos sobre criatividade revelam algo interessante sobre como o cérebro de pessoas altamente criativas funciona. Durante o processo criativo, pessoas criativas mostram uma capacidade única de ativar simultaneamente redes cerebrais que normalmente não trabalham juntas. Existe algo chamado rede de modo padrão, que é ativa quando você está sonhando acordado ou deixando sua mente vagar, e a rede executiva, que é ativa quando você está focado em uma tarefa específica. Normalmente, quando uma está ativa, a outra está desligada, mas pessoas altamente criativas conseguem ativar ambas ao mesmo tempo, permitindo que pensamentos livres e associações inesperadas se combinem com pensamento focado e crítico. Essa capacidade de manter um pé no mundo da imaginação livre e outro no mundo do pensamento estruturado parece ser uma marca registrada da genialidade criativa. Outro aspecto fascinante é a persistência e a obsessão que muitos gênios demonstram. Neurocientemente falando, quando você se torna profundamente interessado e engajado com um assunto, seu cérebro libera dopamina, um neurotransmissor associado à motivação e recompensa. Essa liberação de dopamina cria um ciclo de feedback positivo. Quanto mais você trabalha em algo que te fascina, mais dopamina é liberada e mais motivado você fica para continuar. Gênios frequentemente descrevem uma obsessão quase compulsiva com seus campos de estudo. Einstein pensava constantemente sobre física. Edison trabalhava 18 horas por dia em suas invenções. Essa dedicação extrema não é apenas força de vontade, é também química cerebral criando um ciclo viciante de curiosidade e recompensa. Mas tem um lado sombrio nisso tudo. Estudos mostram uma correlação intrigante entre genialidade e certas condições neurológicas e psiquiátricas. Pessoas altamente criativas têm taxas mais altas de transtorno bipolar, depressão e ansiedade. Alguns pesquisadores sugerem que pode haver uma ligação entre a maneira como o cérebro criativo processa informações, fazendo conexões incomuns entre conceitos aparentemente não relacionados, e a tendência a padrões de pensamento que podem levar a distúrbios de humor. Vincent van Gogh, Virginia Woolf e muitos outros gênios criativos lutaram com sérios problemas de saúde mental. Isso não significa que você precisa ser mentalmente doente para ser um gênio, mas sugere que o mesmo cérebro que pode produzir insights brilhantes também pode ser vulnerável a certos desafios. Então, voltando à pergunta original, o cérebro de gênios funciona diferente? A resposta é sim e não. Sim, existem diferenças mensuráveis na estrutura e função cerebral de pessoas excepcionalmente inteligentes ou criativas. Eles tendem a ter conectividade neural mais eficiente, capacidade de ativar diferentes redes cerebrais simultaneamente e regiões especializadas que podem ser mais desenvolvidas. Mas aqui está um não, e essa é a parte esperançosa. Muitas dessas características não são fixas desde o nascimento. Elas podem ser desenvolvidas, treinadas e cultivadas através da prática deliberada, aprendizado contínuo, curiosidade persistente e exposição a experiências diversas. A genialidade não é apenas uma questão de ganhar na loteria genética. É uma combinação complexa de fatores. Sim, pode haver alguma predisposição genética, mas também há ambiente, educação, oportunidades, paixão obsessiva, trabalho incansável e, frequentemente, uma dose de sorte. O cérebro é incrivelmente plástico, especialmente jovem, mas mesmo na idade adulta. Você pode literalmente esculpir seu cérebro através das escolhas que faz sobre como passa seu tempo e no que foca sua atenção. Talvez a lição mais importante aqui seja esta: você tem mais controle sobre suas capacidades cognitivas do que provavelmente imagina. Todo gênio que admiramos começou como um bebê sem conhecimento algum. Einstein não nasceu sabendo relatividade. Mozart não nasceu sabendo compor sinfonias. Eles desenvolveram essas habilidades através de anos de prática intensa e curiosidade apaixonada.
Seu cérebro se moldaram de acordo com suas experiências e esforços. Então, da próxima vez que você se sentir intimidado pela genialidade de outras pessoas, lembre-se, o cérebro deles pode funcionar ligeiramente diferente agora, mas chegou lá através de um caminho que você também pode percorrer. Encontre algo que te fascine profundamente, dedique-se a aprender e praticar, desafie-se constantemente, faça conexões inesperadas entre ideias diferentes e seja paciente com o processo. Seu cérebro está sempre pronto para se transformar. A genialidade pode não ser garantida, mas o crescimento e desenvolvimento extraordinários de suas capacidades mentais estão absolutamente ao seu alcance. O cérebro que você tem hoje não é o cérebro que você precisa ter amanhã. E isso, talvez, seja a descoberta mais genial de todas.